Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vós. É um prazer reencontrar-vos aqui de novo neste formato de seminário. E eu estava aqui a observar a escola dominical, esta primeira parte, e estava a pensar o quão importante é nós orarmos pelas nossas escolas dominicais. Isto é um bocadinho, é uma reaprendizagem quase completa das coisas, e portanto, se é uma reaprendizagem quase completa das coisas, nós devíamos, diante do Senhor, pedir esta graça para que os irmãos que têm esta responsabilidade da escola dominical, sobretudo com as crianças, a ideia que eu tenho é que provavelmente terá sido a faixa etária mais prejudicada durante esta pandemia, em termos de dinâmica das igrejas, terão sido as crianças. E portanto, irmãos, vamos. Não sabemos muito bem como é que estas coisas todas vão correr, e portanto é bom que nós, enfim, enquanto pudermos aproveitar, aproveitemos, e na medida daquilo que nos for possível, desenvolvamos, não é? O trabalho do Senhor, porque isto agora, para fazer qualquer coisa, é tudo muito difícil, não é? Muito bem, meus irmãos, nós vamos então começar hoje com um seminário, uma proposta do nosso irmão pastor, que eu aceitei com bom grado, e que, agora vamos ver se eu acerto na coisa, isto aqui, ok. E o seminário tem por título No que Queremos. Originalmente teria um ponto final, aqui o sinal de pontuação é importante. Originalmente tinha um ponto final, mas o ponto final daria a ideia de uma declaração simples, que partiria do princípio que já nada teríamos a dizer sobre o assunto, que seria um assunto fechado, que seria um assunto encerrado. E eu penso que, não só nas coisas seculares, mas também nas coisas espirituais, penso que estamos sempre a aprender. Será muito grave que nós tenhamos a ideia de que já conhecemos tudo, de que já nada é oculto para nós, e portanto eu sugeri que substituíssemos o ponto final por um ponto de interrogação. O ponto de interrogação tem exatamente como objetivo desassossegar-nos, desinquietar-nos, para que possamos relembrar, para que possamos aprofundar e para que possamos ficar mais estimulados ao pensamento sobre a razão da nossa fé. Certo, irmãos? Portanto, no que queremos com um ponto de interrogação, exatamente para nos estimular, relembrar, fazer pensar, desassossegar acerca das razões da nossa fé. Temos então um subtítulo: Reflexão sobre as bases bíblicas da fé cristã. Reflexão pela exata indicação que eu há pouco vos dei. Pensar sobre as coisas, nunca as sabemos todas, nunca as sabemos completamente, e portanto a reflexão sobre as coisas, o pensamento sobre as coisas é sempre importante. Sobre as bases bíblicas, porque exatamente a nossa fé tem por base a palavra do Senhor. E portanto esta reflexão será feita sobre uma base bíblica. Vamos ler bastante, para que a nossa reflexão fique sustentada nos textos das Escrituras. E finalmente, reflexão sobre as bases bíblicas da fé cristã. E aqui é importante, irmãos, nós pensarmos que, apesar da história das religiões, e particularmente da história da religião cristã, ser uma história muito cindida, ou seja, uma história muito fragmentada,
A fé cristã, independentemente das suas vicissitudes históricas, as suas bases continuam a ser as mesmas. As leituras que os diferentes movimentos religiosos fazem da fé cristã é que são ou podem ser necessariamente diferentes, quer na sua liturgia, quer nas suas práticas, etc. Mas as bases bíblicas da fé cristã, por isso é que eu coloquei aqui no subtítulo bases bíblicas, as bases bíblicas da fé cristã mantêm-se idênticas, são as mesmas. Depois temos leituras católicas, leituras protestantes, leituras luteranas, leituras calvinistas, leituras mais contemporâneas, neoleituras, mas as bases da fé cristã continuam a ser idênticas. Certo, irmãos? Isto é fundamental para começarmos a pensar sobre as bases da nossa fé. Explicado o tema inicial e o seu subtítulo, iremos então, irmãos, começar aqui com uma epígrafe, um versículo, um leitmotiv, um mote para orientar o nosso seminário, e ele será necessariamente, não poderia deixar de ser, é a passagem de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ela está aqui escrita. Os irmãos que quiserem fazer uma anotação poderão naturalmente fazê-lo. E então vamos observar com atenção esta epígrafe que será o versículo tema que sustenta todo o pensamento deste seminário. Ok? Os irmãos lembram-se do título do seminário, No que cremos, com ponto de interrogação. Reflexão sobre as bases bíblicas da fé cristã. Então, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, está este versículo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E depois aqui, irmãos, e estai sempre preparados para responder. Ok, irmãos? E estai sempre preparados. Necessário que a preparação exige conhecimento, não é? E não há conhecimento sem reflexão. Por isso é que eu coloquei no subtítulo do seminário reflexão sobre. Porque senão não temos conhecimento, temos uma espécie de papaguear aquilo que se ouviu de terceiros. Não é, irmãos? E nós, como crentes, não devemos papaguear aquilo que ouvimos de terceiros. Devemos ter nós próprios um conhecimento e uma reflexão sólida sobre as razões da nossa fé. Então, estáis sempre preparados para responder, tem aqui um asterisco que eu já vou dar indicação, para responder com mansidão, correto, irmãos, não é à bruta, não é? Com mansidão e temor pela responsabilidade daquilo que se diz, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isto é o princípio básico da evangelização, não é? As pessoas questionam-nos, perguntam-nos, então, mas porquê é que tu crês? Em que é que crês? Por que razão crês? E Pedro escreveu de forma muito clara que devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança que há em vós. Temos aqui um asterisco para dar uma chamada. E, portanto, irmãos, aqui preparados para responder, ou seja, preparados para uma apologia. Preparados para uma apologia. Okay? O que é uma apologia? Será um discurso, pode ser oral ou escrito, uma conversa ou um texto, que tem como objetivo justificar, defender ou louvar uma pessoa ou doutrina. Nós aqui estamos a falar da
preparados para uma apologia da fé, ou seja, para uma defesa, para uma justificação, para uma explicação da razão da nossa fé. Ok? A pior resposta que nós poderíamos dar a alguém que nos possa perguntar acerca da razão da nossa esperança ou da nossa fé é a pessoa perguntar porque crê e nós respondermos porque sim, não é? Não façam isso. Ok? Certo, irmãos? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Portanto, preparados para responder com mansidão, atenção a isto, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, preparados para uma apologia, ou seja, para uma defesa da fé. Neste caso, uma defesa da doutrina, uma justificação da doutrina. E, meus irmãos, nós vamos começar exatamente pelo tema mais difícil, não é? Que é a Trindade. Queria deixar aqui uma nota sobre este aspecto, que é o seguinte. Irmãos, há muitos aspectos bíblicos que continuam para nós a ser um mistério. E o princípio geral da hermenêutica séria dos textos bíblicos é o seguinte: o que foi revelado, poderemos tratar sobre esse assunto. O que não foi revelado, é melhor estarmos sossegados e não inventar. E aceitarmos o mistério tal e qual ele é na sua própria natureza. E, portanto, naquilo que o Senhor nos der capacidade para lá chegarmos, graças a Deus. Naquilo que o Senhor achou bem por entender não revelar, graças a Deus, aceitamos e continuamos. Portanto, neste seminário os irmãos não vão ouvir uma explicação para todas as vossas interrogações. Por isso é que eu pus um ponto de interrogação no título. Certo? Os irmãos não vão, porventura, encontrar resposta para todas as vossas interrogações, mas vão encontrar uma exposição séria de uma hermenêutica bíblica possível. Ok? Então, e já para obviar a questão da Trindade. Então, irmãos, nós vamos começar hoje pela questão da Trindade e vemos como é que a Bíblia sustenta este pensamento, quais são as bases bíblicas para nós pensarmos na Trindade como uma das bases da nossa fé cristã. Ou um dos dogmas, ou uma das teses bíblicas nas quais nós cremos. E os irmãos não se esqueçam que cremos com C é do verbo acreditar. Ok? Porque depois há o adquiremos, que é do verbo querer. Cremos com C do verbo acreditar. Então, vamos lá começar. Então, meus irmãos, quanto à Trindade, cremos. Este é o verbo que vai aparecer em todos os slides de cada vez que nós introduzimos um assunto novo, é uma espécie de reflexão sobre a nossa declaração de fé. Ok? Sobre a nossa declaração de fé. Então, cremos. Acreditamos na existência. Este seminário vai ser muito devagarinho. Acreditamos na existência. Então, irmãos, existência está ali sublinhado, é para pararmos. Acreditamos na existência. O que é existir, irmãos? Por isso é que é uma reflexão, não é? É para pararmos e para pensarmos, não é? O que é existir? Então, cremos na existência. E aqui vamos pensar este conceito de existência, vamos pensar o conceito de existência como algo ou alguma coisa que faz parte da realidade. Seja material, esta cadeira existe, esta mesa existe, esta garrafa de água existe, porque faz parte da realidade material. Certo? Está claro para os irmãos? Mas também pode fazer parte da realidade imaterial.
Ou seja, da realidade não material, da realidade que não se vê. E aqui poderemos considerar coisas naturais ou poderemos considerar coisas espirituais. O exemplo mais simples que nós damos às crianças, por exemplo, é o vento. Os irmãos veem o vento. Os irmãos veem as consequências do vento. Os irmãos não veem o vento. Os irmãos veem uma dor. Os irmãos sentem as consequências da dor, mas os irmãos não veem uma dor. Não é? Olha, está aqui uma dor. Pumba. Uma série de coisas naturais. Os irmãos veem o Covid. O Covid é um vírus, não é? Andamos todos aqui à volta há mais de um ano por causa de uma coisa que não vemos. Ou só vemos microscopicamente. Mas é verdade ou não que faz parte da nossa realidade? Então, se faz parte da nossa realidade, tem existência. Certo, irmãos? Isto é básico, mas é fundamental. É básico, mas é fundamental. Pensarmos o conceito de existência como algo que faz parte da realidade. Ou da realidade material, ou da realidade imaterial. Certo? Ok. E então, da realidade imaterial, farão parte, ou existem coisas naturais, mas também existem coisas espirituais. Por exemplo, Deus. Ficou claro para os irmãos? Então, este conceito de existência, para além de estar baseado nesta ideia de fazer parte da realidade, está associado à ideia de vida e está associado à ideia de ser. De ser. Uma coisa só existe quando é. Uma coisa só existe quando tem vida, vida no sentido de se fazer presente. Não é? Ok. Ficou claro para os irmãos a ideia? Porque, irmãos, a Trindade, como nós vamos ver mais à frente, nunca ninguém viu Deus. Os irmãos já viram Deus? Nunca ninguém viu Deus. E, portanto, pensar Deus, crer em Deus, tem que passar por esta ideia de existência como uma realidade, neste caso, imaterial, espiritual, e ligado também ao conceito de vida e ligado também ao conceito de ser. Não é por acaso que Deus diz a Moisés pela primeira vez, eu sou. Não é por acaso. Avançamos. Então, meus irmãos, tem 50 minutos, eu vou olhando. Então, meus irmãos, agora que já temos a ideia do conceito de existência, vamos começar a pensar a Trindade. Então, cremos em quê? Na existência de um único Deus. Não é de um Deus único. É de um único Deus. Um homem rico não é igual a um rico homem. Um homem rico é um homem que tem muito dinheiro. Um rico homem pode ser um homem pobre, mas uma pessoa generosa, de bom caráter, etc. Um homem pobre não é um pobre homem. Um pobre homem é um desgraçado. Um homem pobre é aquele que ficou fora da graça de Deus, digamos assim. Assim como um único Deus não é exatamente igual a Deus único. Portanto, aqui a colocação do adjetivo também é importante. Então, nós cremos na existência de um único Deus. E cremos na existência de um único Deus porquê? Devemos estar preparados para fazer a apologia da nossa fé. E devemos estar preparados, conforme diz o subtítulo, reflexão sobre as bases bíblicas. Então, cremos na existência de um único Deus. E agora é que eu pedi aos irmãos que pegassem nas vossas bíblicas, analógicas ou digitais, e vamos ver porque é que cremos na existência de um único Deus. Quais são as bases bíblicas que nos asseguram que o Deus, ou que Deus no qual cremos, é
único. Então, vamos ler primeiro em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos seguir aqui um bocadinho uma ordem cronológica. Êxodo 3:14. E agora sim, irmãos, vamos começar a pensar as razões da nossa fé. Êxodo 3:14. Deus está a falar com Moisés na sarça ardente, ou a partir da sarça ardente. E Moisés, no versículo 13, faz a pergunta. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Irmãos, o nome é o princípio da existência não biológica e natural, mas no princípio da existência civil de alguém. Por isso é que quando uma criança nasce, a primeira coisa que nós fazemos é pôr-lhe um nome. Não é? E, portanto, a preocupação de Moisés era esta. Quando eles me disserem qual é o seu nome, para que o possamos identificar. Que lhes direi? E o Senhor disse, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel. Os irmãos reparem que na mitologia dos diversos povos, todos os deuses têm um nome. Na mitologia grega, todos nós sabemos vários: Zeus, Hermes, Atenas, Vênus, por aí fora. Mas o Senhor diz: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Não era isto que eu queria, era isto. Peço desculpa. Eu sou, me enviou a vós. Irmãos, o conceito de existência está ligado à noção de ser. O conceito de existência está ligado à noção de ser. Por isso é que Deus disse: eu sou. E a partir do momento em que Deus diz a Moisés: Moisés, vais dizer aos filhos de Moisés, vais dizer aos filhos de Israel, o meu nome é Eu Sou. E quando Deus diz isto, irmãos, Deus diz isto com que objetivo? Para que os filhos de Israel cresçam que Deus vive. E que Deus é. Os irmãos conjuguem lá o verbo ser. Vamos lá ter um bocadinho na linha de português. Eu, tu, ele, pronto. Ok? Eu sou. Era para que os filhos de Israel percebessem que ser está ligado à existência. Viver está ligado à existência. Eu sou quer dizer eu vivo. Eu vivo. Porque eu sou. Certo, irmãos? Esta é uma das primeiras razões pelas quais nós cremos na existência de um único Deus. Porque Ele é. E ser, a noção de ser, está intimamente, intrinsecamente ligada à noção de existir e à noção de viver. A linguagem aqui é muito importante, decisiva, irmãos. Depois, cá está, eu sou, tem um asterisco, significa eu tenho existência, eu existo. É por isso que Jesus, isto é muito interessante, irmãos, é por isso que Jesus tem a autoridade e o conhecimento para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Porque ser e viver são os conceitos básicos de existir. Outra passagem que nos ajuda a crer
na existência de um único Deus. Isaías 45:5. Vamos lá, irmãos. Isaías 45:5. Agora sim, estas passagens é que são importantes, irmãos, porque são a base bíblica da nossa fé, não é? Isaías 45:5. É muito interessante o contexto, irmãos. Os irmãos nunca leem a palavra do Senhor sem a contextualizar, porque senão é uma tragédia. Este versículo está em contexto. Deus está a falar com Ciro. Ciro é um rei pagão. Mas é o rei a quem Deus se revelou ao seu coração, de tal maneira que ele deixou parte dos judeus irem, Neemias, etc., Esdras, fazer a restauração de Jerusalém. Nós estamos a falar de um Deus pagão, de um Deus que não conhece o Deus dos hebreus de todo, mas a quem o Senhor se revelou, e os irmãos reparem, no versículo 1 do capítulo 45, Deus trata ou adjetiva Ciro como ungido dele. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. E Ciro era um rei pagão. Mas o Senhor, Paulo escreve aos Romanos um versículo muito interessante. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. E então, na conversa de Deus com Ciro, no versículo 5, diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Irmãos, esta declaração de Deus é muito importante no contexto da conversa com Ciro, porque Ciro era um rei pagão. Ciro acreditava na existência de uma pluralidade de Deus, no caso dos deuses do Império Medo-Persa. E a primeira coisa que Deus faz na conversa com Ciro é mostrar-lhe a ele, Ciro, de que os deuses nos quais ele acredita são fruto apenas da imaginação do homem. Não têm existência. Ou terão apenas existência no seu imaginário, mas não têm existência na realidade. E por isso é que a primeira declaração que Deus faz a Ciro é declarar que é o único Deus. Vamos reler este versículo 5. Eu sou, cá está o verbo ser outra vez, eu sou o Senhor. E não há outro. É Deus a falar com o rei pagão. E não há outro. Fora de mim, agora nós que somos cristãos já temos esta percepção. Fora de mim, estão a olhar ali para o sinalzinho? Fora de mim, não há Deus. E esses deuses todos que estão aí representados na estatuária do teu palácio, esses deuses todos que estão representados na estatuária dos teus templos, não têm tradução na existência na realidade espiritual. Na realidade espiritual. Tem existência na realidade material. As estátuas existem. Mas a sua existência, eu sou, nenhum dos deuses em que tu acreditas, Ciro, pode dizer eu sou. Porque não tem existência na realidade. É muito interessante. Mais tarde, o salmista, aliás, até antecipadamente, o salmista pode escrever, tem boca, mas não fala. Certo, irmãos? Não podem dizer eu sou. Tem existência material, mas não tem existência espiritual. Também, irmãos, cremos na existência, portanto, cremos na existência de um único Deus, cremos na existência de um único Deus pessoal. Cremos na existência de um único Deus pessoal. Isaías 41:10. Na existência de um único Deus pessoal. 41:10. Agora, Deus está a falar na segunda pessoa. Porquê é que Deus está a falar na segunda pessoa? Porque está a falar para nós. Neste caso, Deus estava a falar para o povo de Israel como segunda pessoa.
Então, reparem o que diz o versículo 10. Não temas, porque eu sou. Certo, irmãos? Eu sou. Não temas, porque eu sou contigo. Segunda pessoa. Não te, segunda pessoa, assombres, porque eu sou teu Deus. Segunda pessoa. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Cremos na existência de um único Deus pessoal, que trata connosco pessoalmente. Pessoalmente. Não é um Deus abstrato. Não é uma ideia. É um ser com existência capaz de dizer eu sou. Mas é também um Deus pessoal. Mais tarde Jesus vem a dizer, entra lá na porta, entra lá no teu aposento, fecha a porta, fala com o teu Deus, e Ele te recompensará. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento. Um Deus pessoal. Um Deus pessoal. Agora, isto é Deus a dizer de si para nós. Vamos ver outro de Deus a dizer de si para nós. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. É o último capítulo de Mateus. Aqui é Jesus quem fala. Jesus é Deus, porque cremos, irmãos. Olhem agora para aqui, por favor. Jesus é Deus porque cremos na Trindade. Então, aqui temos o Pai a falar de si para nós. Agora temos Jesus a falar de si para nós. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Segunda pessoa. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Deus pessoal. O Pai está conosco. Jesus está conosco. Mais tarde veremos que o Espírito está conosco. Mas isto só é possível por causa da revelação da Trindade. Agora, Deus a dirigir-se a nós, Deus a dirigir-se a nós, na pessoa de Cristo, nós a dirigirmos-nos a Deus. Salmo 63, 1. Aqui havia dezenas de versículos que eu podia ter escolhido. Salmos 63, 1. E existem dezenas de versículos que eu podia ter escolhido exatamente porque a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus pessoal e que nós nos podemos dirigir a Ele pessoalmente. Então, Salmo 63, 1 diz assim o salmista: ó Deus, tu és o meu Deus. Não poderia haver uma declaração mais pessoal da nossa parte em relação a Deus. O que é que o salmista está a reconhecer nestas palavras? De que Deus, tal e qual como Ele o conhece, porque assim lhe aprouve se revelar, é o reconhecimento que este Deus é um Deus pessoal. Ó Deus, tu és o meu Deus. O meu Deus. Portanto, irmãos, cremos na existência de um único Deus por causa disto. Certo? Cremos na existência de um único Deus pessoal por causa disto. Não se esqueçam que estamos a trabalhar o conceito da Trindade. E agora, também cremos, isto é cumulativo. Isto é cumulativo, é uma frase cumulativa. Cremos na existência de um único Deus pessoal, eternamente existente. Ok? Eternamente existente.
é muito interessante, irmãos, que logo cedo nas Escrituras, Gênesis 21, logo cedo nas Escrituras, há uma declaração da eternidade de Deus. Irmãos, esqueçam lá o conceito de eternidade. Um conceito de eternidade é um mistério para nós. Quer dizer, nós podemos pensar, a eternidade não tem princípio nem tem fim. Correto. Isso é a definição do dicionário da eternidade. Perceber a eternidade é uma coisa completamente diferente. Ok? Pronto. Mas cá está. Pela palavra do Senhor aceitamos. E desejamos. Mas eu, pelo menos, não vou fazer muito esforço mental em tentar explicar. Então, irmãos, cremos na existência de um único Deus pessoal e eternamente existente. Gênesis 21, 33. Ora, eles foram lá para cima às 10h30. Estou a tentar controlar a coisa. Portanto, Gênesis 21, 33. Mas é importante lermos, irmãos, porque senão fica muito superficial. Os irmãos reparem, isto é cedo nas Escrituras. Esta declaração acontece cedo nas Escrituras, mas diz assim, está a falar sobre o despedimento de Agar e Berseba e como Abimeleque fez um pacto com Abraão. Como Abimeleque fez um pacto com Abraão, e diz assim, no versículo 33, e plantou um bosque em Berseba, Abraão, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Ou seja, Abraão já tinha a noção, Abraão já tinha a noção da eternidade do Deus no qual cria. Certo? Abraão já tinha a noção da eternidade do Senhor. Deus eterno. Passamos para Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Um Deus eternamente existente. Então, antes que os montes nascessem, ou seja, os irmãos não se importam de olhar, antes que a terra tivesse existência material. Antes que a terra tivesse existência material. Tivesse realidade material. Antes disso tudo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, isto é naturalmente uma figura literária, tu és Deus. Figura literária no sentido em que as eternidades não sucedem. A eternidade é única. Mas aqui a construção frásica de eternidade a eternidade significa a ideia de não tem princípio nem fim. Isto é, irmãos, algo muito difícil de pensar para nós, porque nós somos seres finitos, não é? Temos uma data de nascimento, se fizermos ali uma visita ao cemitério, nos epitáfios temos uma data de nascimento e uma data de morte, não é? Portanto, a ideia de não haver um princípio e de não haver um fim, poderemos discutir filosoficamente sobre ela, mas não temos, nesta fase da nossa vida, a capacidade de pensar a sua realidade. Ok? Aceitámo-la. Queremos. Certo, irmãos? Portanto, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ok? Por isso, irmãos, atenção àquela declaração de Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, que significa exatamente o princípio e o fim. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega é a última letra, mas eu sou o princípio e o fim, sou o fim no sentido de que em mim todas as promessas terão cumprimento. Essa é a ideia do fim. Todas as promessas terão cumprimento. Haverá o juízo final, haverá tudo isto. Mas isto é o fim das coisas prometidas, no tempo em que existimos. Porque senão o Senhor não poderia dizer eu sou o princípio e o fim. Porque a eternidade, pela sua própria definição, não tem princípio nem fim.
Eu sou o princípio e o fim, porque em mim estão todas as coisas, todas as promessas. E os irmãos não se esqueçam que foi Deus que criou o tempo. Quando o Senhor criou os céus e a terra, a partir do momento em que a terra deu a primeira voltinha sobre o seu próprio eixo, e a primeira voltinha para se completar um dia, o tempo, como nós o conhecemos e o vivemos, começou. Mas o tempo que nós vivemos não é a eternidade. 1 Timóteo 1,17. Temos aqui uma figura de estilo que nos remete também para a ideia de eternidade, que é o Rei dos séculos. É naturalmente uma figura literária que nos remete para a ideia de eternidade. 1 Timóteo 1,17. Timóteo 1,17 diz assim: Ora, ao Rei dos séculos. O Rei dos séculos é uma figura de estilo que remete para a ideia de eternidade, não é? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, cá está. Olha os irmãos para aqui. Tem uma existência imaterial. Tem uma realidade imaterial. Por ser invisível não significa que não exista. Por isso é que o Senhor disse, eu sou. Então, ora, ao Rei dos séculos, imortal, cá está, eternamente existente, imortal, invisível, ao único Deus, cá está, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Até este versículo de 1 Timóteo resume esta teologia que nós estamos aqui a explicar. Este versículo fala do Deus eternamente existente, do único Deus e da sua realidade ou da sua existência imaterial, neste caso espiritual. Porque a realidade imaterial pode ser também natural, como os irmãos sabem. Houve pelo menos 2 homens na história da Bíblia que não experimentaram a morte. Que foi Enoque e Elias. Não experimentaram a morte, não tiveram experiência da morte. Por exemplo, nós temos a figura de Lázaro. Ou temos a figura do filho da viúva de Naum. Estes homens foram ressuscitados, mas morreram outra vez. Estes homens souberam o que era a morte. Estes homens souberam o que era a morte. E ressuscitaram para morrer de novo. Por isso é que a morte e a ressurreição do Senhor, quando nós dizemos Cristo venceu a morte, o que nós estamos a dizer é que o Senhor ressuscitou para viver para sempre. Porque Lázaro também foi ressuscitado. Lázaro teve a mesma experiência que Cristo. O filho da viúva de Naim teve a mesma experiência que o Senhor. Tiveram a experiência da ressurreição, mas voltaram a morrer. Não venceram a morte. Certo, irmãos? E agora então concluímos com a questão da Trindade. Então, cremos na existência de um único Deus, pessoal, eternamente existente em 3 pessoas distintas. Cremos na existência de um único Deus, pessoal, eternamente existente em 3 pessoas distintas. Mas, irmãos, vamos fazer um exercício abstrato. Os irmãos imaginem que não existia ninguém na Terra a não ser a minha família. É só por causa de sermos 3. Não existia ninguém na Terra. Existia eu, a Helena e a Inês. Quantos somos? Quantas famílias? Está explicado. Pronto. Ok? Está explicado. Pronto. Somos 3, mas somos apenas uma família. Neste caso, como não havia mais ninguém na Terra, seríamos a única família na Terra. Está explicada a Trindade. Certo, irmãos? Então, um único Deus, em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós depois, na próxima sessão, vamos falar sobre cada uma delas, cada uma destas pessoas individualmente. Mas para já, irmãos,
Quais são as evidências bíblicas que nós temos sobre a Trindade? Gênesis 1:26. As evidências bíblicas que nós temos sobre a Trindade, Gênesis 1:26, irmãos. E a linguagem, irmãos, aqui, a linguagem é decisiva em tudo, não é? E nestas coisas mais do que nunca. Então, Gênesis 1:26 diz assim: e disse quem? Disse Deus, que é único. Os irmãos estão a ver o ponteirinho ali? Disse Deus, que é único. Mas o que é que Deus diz? O que é que Deus diz, irmãos? Façamos. Eu, tu, ele, nós. Façamos nós. Primeira pessoa do plural. Façamos nós. Então, o verbo remete para uma pluralidade. Remete para que pluralidade? A pluralidade de 3 pessoas distintas, como nós já vamos ver. Mas o Deus continua a ser único. Porquê, irmãos? Porquê? Por causa disto. Fora de mim, não há Deus. É como se houvesse só uma família na Terra. Fora de nós, não há mais ninguém. Só girafas, elefantes e umas aranhas. Ok? Fora de mim, não há Deus. Façamos. Pluralidade. Remete para uma pluralidade. Não de deuses, mas de pessoas distintas que constituem a Trindade, que é o único Deus, porque fora de mim não há Deus. Mateus 3, 16, 17, por ocasião do batismo de Jesus. Mateus, está mesmo no finzinho. Mateus 3, 16, 17. Por ocasião do batismo do Senhor. E sendo Jesus batizado, irmãos, olhem lá agora para os meus dedos. Olhem lá para os meus dedos. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, continuem a olhar para os meus dedos, por favor. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo, 2, descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado. 3. E finalmente, da boca do próprio Senhor, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Voltamos outra vez ao último capítulo de Mateus. 28, 19 diz assim. Agora é o próprio Jesus que está a falar. Está a falar, portanto, em discurso direto e não através de forma indireta pela voz de Mateus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, irmãos, no que queremos reflexões bíblicas para, com mansidão, responder aos outros acerca das razões da nossa fé. Para, com mansidão e temor no sentido de sermos responsáveis do que dizemos, fazer a apologia da nossa fé. E o primeiro ponto foi este. Nós cremos na Trindade. E cremos na existência de um único Deus, pessoal, eternamente existente, em 3 pessoas distintas. Para a próxima semana, se Deus quiser, e se o Covid não nos atrasar, cá estaremos outra vez. Deus ricamente vos abençoe.